Carreira de TI em Portugal. É muito comum receber bastante perguntas de pessoas, profissionais, né, de tecnologia da informação, querendo saber mais detalhes e se realmente vale a pena trabalhar em Portugal. E para sanar as dúvidas de vocês, eu chamei aqui o Breno. O Breno também é meu esposo, ele passou por essa jornada alguns anos atrás e nós vamos falar um pouquinho sobre as principais dúvidas que os imigrantes têm sobre essa questão de transição de carreira, né? É, exatamente, um divisor de água. Como que foi para você essa questão de diferenças entre mercados, né? O mercado brasileiro e o mercado português. Você sentiu muita diferença no que você fazia com o que você foi fazer lá em Portugal? Sim, primeira coisa é que o mercado brasileiro tem 10 mercados dentro do mercado brasileiro, né? Como a gente saiu de Goiânia, então se eu for comparar Goiânia com São Paulo já é outro mercado, outra realidade, outro estilo de trabalho, o Rio já é outro, o Sul já é outro, né? Então, se eu comparar Goiânia com Portugal, já é um grande gap. Talvez de São Paulo para Portugal, a grande diferença seja a qualidade de vida, né? Porque em Portugal você tem, sim, um mercado muito bom, muito tecnológico para quem é da área de tecnologia, mas com qualidade de vida. Talvez seja um pouco mais sacrificada para quem mora em São Paulo. Então esse foi o primeiro baque, né? Quando a gente decidiu se mudar, a gente tinha a opção de ir para São Paulo ou ir para o exterior. E nós optamos por Portugal e foi muito bom. Foi só o primeiro passo, né, de uma carreira internacional que valeu muito a pena. E para quem não sabe, gente, Portugal cada vez mais tem se intensificado. O governo português se posicionou no que diz respeito a transformar Portugal no novo Vale do Silício. Então, o governo tem sim oferecido incentivos fiscais para a abertura de empresas em Portugal, o que tem atraído diversas empresas realmente para o país e, com isso, contratações, né? Isso já há alguns anos vem acontecendo. Sobre a questão de conseguir vagas de trabalho. Foi, como que foi? Foi complicado? Como é que foi essa etapa para você? Primeiro assim, literalmente Portugal hoje talvez seja um dos grandes polos de tecnologia no sentido de startups que se tornam unicórnios da Europa, né? Inclusive o Web Summit, que é um evento muito famoso na Europa, era na Irlanda e foi para Portugal há já uns 6, 7 anos mais ou menos. Então, e nesses últimos 7, 8 anos já surgiram lá 7 unicórnios, se não me engano, agora estamos em 7 unicórnios. Por acaso, 2 deles são clientes da minha consultoria. E assim, então, para a área de tecnologia, lá é muito bom, porque além da qualidade de vida ser muito boa, existem muitas vagas na área de tecnologia. Basicamente, como Portugal é um país de baixo custo e com acesso à Europa, é muito mais fácil para o profissional de tecnologia começar por Portugal. Porque em Portugal, você tem grandes empresas de consultoria que conseguem te pagar um salário, que eles chamam lá de ordenado, justo, e que para você vai ser bom em Portugal, que você vai viver bem em Portugal, mas te alocar em países que pagam às vezes 3, 4 vezes mais. Então, é bom para a empresa, é bom para você profissional e é bom para as empresas de fora que conseguem preços mais competitivos. Então, é um excelente passo. Agora, como tem muitas empresas de outsourcing, consultoria, o cuidado que você tem que tomar é porque eles vão sempre te sondar e não necessariamente eles têm uma oportunidade em aberto. Eles vão te entrevistar, conversar com você, para caso surja uma oportunidade, eles já terem alguém à mão. Ou eles estão negociando ainda, aquelas fases iniciais, eles já estão te entrevistando. Então, muitas vezes pode parecer que você está fazendo muitas entrevistas, passando por muitas conversas, mas isso pode não virar nada. No meu caso, na altura eu ainda era empregado. Uma das empresas com as quais eu conversei de outsourcing, de consultoria lá no início da mudança, veio me contactar para um projeto 3 anos depois. Então, são sementes que você vai plantando, você pode dar a sorte de conseguir algo rápido ou no médio e longo prazo. De qualquer forma, vale a pena fazer essas entrevistas e tudo. E as oportunidades são muitas, em várias áreas. E você que pretende migrar, você que já mandou alguns currículos, né, utilizou sua rede aí, o LinkedIn para mandar
currículos para algumas vagas, você possivelmente já deve ter sido contactado por umas empresas, né, de outsourcing e feito várias entrevistas, né? E você pensa assim, ai, mas eu estou fazendo tantas entrevistas e nunca sou chamado, ninguém me chama, isso te dá um desespero, insegurança, mas é justamente pelo que ele acabou de falar. São várias empresas de outsourcing, centenas delas, né, Breno? E elas ficam responsáveis por isso, realmente, conhecer o candidato. E eles fazem essa entrevista, essa triagem com você e te colocam nesse banco de dados. O que não é necessariamente ruim. Como ele disse, uma entrevista que ele tinha feito, foram chamar ele se enquadrou numa vaga 3 anos depois, né? E sobre questão salarial, como que você olha, né? A gente tem pessoas aí que não vou para Portugal porque o salário não é tão competitivo. Estou pensando em ir para outro país. Você acha que realmente Portugal pode ser uma boa porta de entrada para o imigrante brasileiro hoje? A remuneração em Portugal não é para te deixar rico, é uma remuneração para você viver bem. Então, você vai alugar ali o seu apartamento, a sua casa, às vezes uma casa um pouco mais afastada, um apartamento menor, mais centralizado, vai depender da sua preferência. Vai comer bem, vai viajar. Mesmo nos momentos em que a gente estava, vamos dizer, no momento mais difícil de transição e sem recursos sobrando, a gente ainda, sem recursos sobrando, fomos para Paris umas 2 vezes, né? Então você vai ter essa qualidade de vida. Agora, não é um país de ficar rico, como os Estados Unidos, por exemplo, que você vai, trabalha pra caramba, ganha muito dinheiro e junta e compra as coisas muito fácil. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que o iPhone é barato. Não, lá o iPhone é caro também, né? No exterior, onde as tecnologias são baratas, é nos Estados Unidos. Então, mas você consegue acessar, você consegue contratar um plano e ter um bom celular, um bom smartphone dentro do próprio plano da telefonia. Então, o que você ganha lá é mais do que suficiente para ter uma vida boa. Ainda mais se for você e sua esposa, cada um trabalhando, é mais do que suficiente para ter uma vida boa, mas não é o suficiente para ficar rico. É impossível ficar rico lá? Não. Se você abre uma empresa, se você se torna consultor independente, por exemplo, você pode ganhar uma boa remuneração, mas aí tem os riscos associados. Então, é possível ganhar dinheiro se você topar empreender. E se você quiser mais segurança, então vai ser uma coisa que você vai trabalhar CLT, né? E, e ficar rico, né? Também não é impossível nesse aspecto também, então, ou seja, há várias possibilidades, estou sendo generalista, mas se você conseguir uma vaga de alta direção numa grande empresa, também tem É um vantagem. bom salário, né? Mas tem só uma vantagem extra aqui. Lá é muito comum as pessoas terem carro da empresa, porque o aluguel de carros lá é relativamente barato. Então, não é incomum para funções até que nem sejam de altíssima direção, você ter um excelente carro da empresa, por exemplo, né? E vocês precisam também se atentar, você que está procurando essa vaga em Portugal, que sobre as negociações salariais. Vocês vão ver que, às vezes, 200, 300 euros a mais que você pede é muita coisa para o mercado de Portugal. Então, a gente observou isso durante seu período de transição de carreira lá, né? Exatamente. São dois riscos aí. Primeiro às vezes eles te falam, vou te pagar, sei lá, 1.000 euros. Aí você fala, tudo bem. E aí, quanto eu vou receber no final? Aí tem todo um desconto que pode fazer uma grande diferença. Às vezes, se você for ganhar 3.000 euros, o que vai chegar para você muitas vezes é 2 e pouco. Então, é importante você saber essa diferença da remuneração líquida e da remuneração bruta. Como tem essa grande diferença em função dos impostos, então é importante, lá já é comum, inclusive, se falar em líquido ou bruto, né? Então, sempre que for pedir, já peça líquido. O que é que você precisa ganhar líquido para viver bem lá? Se você chega e fala assim, eu quero ganhar entre 2.000 e 2.500 euros. Para ele é como se a gente estivesse falando no Brasil, eu quero ganhar de 20 a 30 mil reais. É completamente diferente. Então, é 2 ou é 2.500? São coisas bem diferentes. Claro que essa noção de disparidade ela tem diminuído na medida em que a inflação também lá tem subido, os aluguéis estão mais caros, então o valor do dinheiro vai diminuindo. E essa percepção de 100, 200 reais, ela vai aumentando, né? De que isso é muito dinheiro, isso vai aumentando. Mas quando a gente chegou lá, se eu falasse que eu quero de 1.000 a 1.700 euros, era uma grande diferença. São Para duas eles coisas era completamente completamente diferentes. diferente. Hoje em dia, na medida que o dinheiro vai perdendo valor, que é natural, né?
significa que o país está crescendo, essa disparidade vai diminuindo um pouco. Mas é importante fazer as pesquisas direitinho de remuneração, antes de propor alguma coisa, para você ter a noção do quanto pedir. Até porque, um adendo importante, muitas vezes a gente chega lá e fala assim, estou chegando agora, sou brasileiro, não tenho experiência internacional. Principalmente na área de tecnologia, não se rebaixe. Porque o que vai acontecer você vai achar que, muita gente fala, qualquer coisa eu lavo até banheiro. Tudo bem, o problema é que se você já tem uma profissão e você aplicar para uma função mais operacional, é possível que você não vai conseguir a função operacional, porque a pessoa vai olhar para o seu currículo e vai pensar, esse cara não vai ficar aqui nem um mês, enquanto que se você aplicasse para as vagas da sua área onde você é bom, a chance de você ser contratado e bem melhor remunerado seriam muito maiores. Então, vai dentro daquilo que é a sua função. Você é o gerente aqui? Então aplica para gerente lá. Não fica assim, mas eu estou de fora, não tenho experiência internacional, não vou aplicar para gerente. Aplica para gerente. Eu percebo que muitos brasileiros cometem esse pequeno erro, né? Que é eu vou para fora e vou aceitar fazer qualquer coisa. E, gente, de verdade, não precisa. E, de novo, batendo nessa tecla que eu sempre falo aqui, planejamento migratório. Eu vejo muitas pessoas que decidem morar fora e num toque de caixa, vou agora, vou com 2 semanas, não se preparam financeiramente. Precisa ter um preparo de carreira. Às vezes, a profissão que você tem aqui dá para você seguir sim lá em Portugal. Não precisa falar que chega lá, eu faço qualquer coisa, já sai com essa ideia na cabeça de que você vai fazer qualquer coisa da vida. Eu já peguei pessoas aqui altamente qualificadas e falando assim, eu vou trabalhar num restaurante, mas por quê? Porque tudo tem um porquê. Até o profissional, né, que vai trabalhar num restaurante, tem um tipo de visto específico para ele pedir. E às vezes a pessoa não é da área que é o que ele está falando, não é dessa área, você vai enquadrar nessa área, tentar procurar vagas nessa área para ver se você é aceito. Então, gente, realmente não tem essa necessidade. Avalie se tem realmente como você exercer sua profissão no país. E assim, procure ajuda especializada, porque às vezes você acha que vai economizar dinheiro. Não, eu me viro aqui. E às vezes se vira, às vezes você vai tirar um documento simples, você vai, pesquisa na internet, tem um monte de informação distorcida, as coisas estão evoluindo, você vai pegar um blog post de 2 meses atrás, já pode não estar valendo nada aquilo. É verdade. E aí você vai e volta, e às vezes tem que pagar taxas a mais. Então, às vezes você consegue um documento ou outro. Mas tem coisas que você não sabe que você não sabe. Por exemplo, o residente não habitual. Você pode pagar metade dos impostos, praticamente, do que você pagaria se você pedisse residente não habitual. E se você não tem um advogado, você vai perder muito dinheiro. Se você for pegar no ano a diferença entre pagar 20%, 27% de imposto e pagar, acho que é 15 ou 10, né, que é fixo, é muito grande. Então você vai perder muito dinheiro se não souber disso. Outra coisa, como a gente estava dizendo, às vezes você vai, não, eu me viro sozinho. E aí você aceita um subemprego, né, ou um emprego mais operacional, que você vai ganhar salário mínimo, enquanto você poderia conseguir um emprego para ganhar no seu nível, no nível que você está. Então, às vezes você está achando que está economizando dinheiro, mas na verdade está perdendo muito dinheiro por morar no lugar errado, pagar os impostos errados, não pedir os direitos que você tem, não assumir as vagas que você poderia, não ter acesso às empresas. Né? Nós temos uma lista de empresas de outsourcing que é só mandar currículos e você vai começar a gerar entrevistas. Mas isso foi gerado a partir de um networking, de uma vivência, de uma experiência. Então, às vezes você acha que está economizando, mas está só perdendo tempo, dinheiro, sofrimento, tempo de vida. E eu estava conversando com um cliente esses dias e ele falou que, profissional de TI, eu vou chegar em Portugal e vou ser motorista de Uber. E não tem problema nenhum ser motorista de Uber. A questão que a gente está conversando aqui é sobre você tentar se enquadrar em vagas que não são para você, porque, né, na sua cabeça você pode achar que é mais fácil, na verdade não é. O que as pessoas não sabem é que para você ser motorista de aplicativo em Portugal, você precisa tirar sua licença da TVDE. E para isso você precisa da autorização de residência, você precisa averbar sua carteira brasileira em Portugal. Para isso você precisa da autorização de residência. Então, assim, são passos que não tem como fugir. E mesmo que seja simples, vamos supor, vou arrumar um emprego num restaurante. Mas não é simples assim também. Porque você chega lá, você fez 5 entrevistas. Pode não ser nem 20, 5 entrevistas. Às vezes uma avançou para a segunda fase.
Aí você vai arrumar um emprego num restaurante, primeiro que você vai ter que correr atrás disso, bater de porta em porta, andar por aí, e é um tempo que você está deixando de fazer outras coisas, outras entrevistas na sua área. Uhum. E segundo que, como é que você vai... Você está numa segunda fase de uma entrevista de 3 fases. Aí você vai procurar um emprego num restaurante, então você fica naquela, não compensa, mas pode dar certo, mas pode não dar certo, então mesmo que seja simples, não é só, não, qualquer coisa eu trabalho num restaurante. Porque não é assim, você não arrumou nada. Você vai estar sempre assim, quase arrumando. Uhum. Né? E no momento certo vai vir as vagas, né? Vão vir as vagas, porque realmente tem muita oportunidade. E sobre a questão do inglês, o inglês realmente, a gente fala em muitos idiomas, em Portugal, né? É muito comum as pessoas lá falarem, né, o inglês também, arranharem ali no francês. O que foi pedido no sentido de idiomas para você, nas vagas que você desempenhava? Lá para quem não tem inglês fluente é perfeito, porque se você tem um inglês intermediário ou básico, você vai ter convivência com o inglês, mas não vai ser uma exigência padrão. Você pode trabalhar em empresas 100% portuguesas, que atendem clientes portugueses, vai ser em português. Mas você vai estar no metrô, vai ter alguém falando inglês, você vai fazer um amigo que fala inglês, e muitas vezes estrangeiro. Você vai fazer curso de inglês, as pessoas lá naturalmente já falam inglês, né? Já nas escolas já aprendem inglês bem. Então, é o melhor momento, é o melhor lugar para você fazer essa transição se você ainda não fala inglês fluente. Uhum. Você vai ter, né, uma vivência multicultural e é um primeiro passo. E se no futuro você falar assim, como a gente fez, né? Eu queria aprender francês. Então lá eu refinei meu inglês e depois a gente foi para a Bélgica, onde eu aprendi o francês. Então de lá para ir para outro país é muito fácil. É muito fácil. Eu tenho essa questão do contrato, né, de destacamento. Você trabalhando em uma empresa portuguesa, eles podem te destacar para uma empresa que seja de outro país que compõe ali o bloco da União Europeia, né? Isso é bastante interessante. Nós passamos por isso e realmente foi um plus no seu currículo. Né? Ó, pra você ver, detalhezinhos de você estar com um especialista. Nós estávamos em Portugal e exige-se um tempo para conquistar a nossa cidadania. E eu queria morar fora, nós queríamos morar fora do fora, né? Em outro país ainda. Se a minha esposa não é advogada e domina o assunto, o que muitas das pessoas iriam fazer? Perder o tempo de residência em Portugal para mudar de país. Como eu tenho um especialista do meu lado, o que a gente fez? Fez um acordo de destacamento que me destacou como profissional português, profissional de Portugal, trabalhando em outro país. Então eu continuei com a minha residência fiscal em Portugal, mas morando em outro país por 2 anos. Então a gente não perdeu a cidadania, a gente poderia ter levado muito mais tempo para tirar a cidadania, e ainda conseguimos morar fora. Então, detalhes que você ganha tempo, ganha dinheiro, e ganha tempo de vida, ganha qualidade de vida, porque com a cidadania é muito mais fácil. Às vezes você já tem direito à cidadania e nem sabe, está indo com visto. Às vezes a cidadania vai levar mais tempo e para você é melhor ir com visto de procura de trabalho. Então tem tantos caminhos que você vai só perder tempo se tentar fazer sozinho. É isso, gente. Hoje, atualmente, nós temos mais de 20 vistos, então é muita coisa. Então você não é só vou enquadrar em qualquer visto, tem que ver, realmente analisar aquele visto que é realmente destinado para você. Quando a gente foi, minha esposa traçou uma estratégia que na época era bem mais difícil, que era a gente se matriculou numa universidade, aí tiramos um visto de estudo, mas era um visto de estudo que tinha uma característica específica que era a autorização de trabalho, que precisava ser solicitada. Não é porque você tem visto de estudo que você tem autorização de trabalho. Não sei como é que está agora, que é especialista. Agora deve ter mudado, né? Mas na altura era assim. Então tinha que fazer um pedido específico. Então, como eu ainda não tinha trabalho, a gente foi, né, explorar. Ela tirou o visto de estudo com autorização de trabalho, a gente começou na universidade e aí eu consegui o trabalho, então tem toda uma estratégia que viabilizou. Então, e como essas coisas mudam muito, se você for pesquisar na internet... É isso, gente, as nuances para você morar fora, né, para você imigrar, fazer essa transição de carreira são inúmeras. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse também um pouquinho das empresas que você trabalhou em Portugal. Isso trouxe relevância para você ao retornar para o Brasil? O que isso te trouxe? O que você cobrava? Realmente, né, é o valor que você continua cobrando pelas suas consultorias? Uhum. Quando eu saí daqui, meu objetivo era internacionalizar a carreira. Se um dia eu quisesse voltar, eu poderia galgar funções maiores pela experiência internacional.
acabou que eu nem precisei me preocupar com isso, que eu acabei me tornando empreendedor ao longo do caminho. Então, uma característica primeiro que é importante. Lá tem uma característica única que dá para converter mais ou menos de euro para real, porque normalmente não dá para converter. Por exemplo, se você ganha 10 mil no Brasil e ganhar 10 mil euros né, em outro país, em um país europeu, talvez você vai ter a mesma qualidade de vida. Ah, mas 10 mil euros são 50 mil reais, mas lá você vai gastar em euros também, né? Então Portugal é uma das poucas que dá para converter. Então se você ganha 10 mil aqui, provavelmente você vai ganhar 2 mil euros lá, que é mais ou menos 10 mil, 10, 12 mil reais. Então é mais ou menos equiparado. Tanto que tem muito brasileiro que trabalha no Brasil e mora em Portugal, hoje em dia. Então essa é a primeira característica interessante. Segundo depois que eu fui para lá, eu trabalhei no maior banco em termos de quantidade de agências que tem lá, que é o Crédito Agrícola, similar ao Sicoob aqui. O maior banco que tinha na altura em quantidade de agências. Hoje em dia já deve ter mudado isso, né, para a questão das agências. Trabalhei na Euronext, que é como se fosse a B3 do Brasil, né? Com a parte de LGPD. Então, LGPD, eu já trabalhava com LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, 2 anos antes de vir para o Brasil. Trabalhei na Farfetch, que foi o primeiro unicórnio de Portugal, que hoje é cliente meu. De lá fui para a Europa, trabalhei na Euroclear, grande empresa de setor financeiro que processa 800 trilhões de dólares no mercado financeiro. Trabalhei em uma grande telecom. Então eu consegui, né, navegar por diferentes realidades. Trabalhei com chinês, indiano, japonês, americano, inglês, africano, belga, Projeto em francês. diversos países. Projetos em mais de 15 países. Consegui perceber, ganhar confiança em certas coisas, ser mais humilde em certos pontos. Muitas vezes a gente fala, ai, eu sou pontual, eu valorizo a pontualidade, eu acho que quem não é pontual é desrespeitoso. Aí você vai para um país que valoriza outras coisas completamente diferentes e todo mundo lá valoriza isso, aí você começa a pensar, eu estou sendo enjoado, né? Porque essa é uma cultura minha. Tem gente que é pontual, tem gente que valoriza flexibilidade, tem gente que você chega e vai direto ao ponto. E tem cultura que você chega, eles gostam de conversar e bater papo. Então, que diferença faz? No final das contas, você tem que se adaptar à cultura onde você estiver. Aí você fica menos enjoado, sabe? Fui galgando passos que hoje no Brasil, do Brasil para Portugal, não fez tanta diferença salarial. Eu dei o primeiro passo. Mas aí em Portugal, foi quando, não sei se eu posso falar esse detalhe inusitado, mas foi onde a gente fez nosso primeiro milhão, foi em Portugal, que é um lugar que não dá para ficar rico. Então, tem caminhos. Depois disso, de Portugal para a Bélgica, eu já quadrupliquei o salário, ou a remuneração já não era mais salário. E da Bélgica de volta para o Brasil, eu já dobrei o quadruplicado. Então, estou para triplicar agora como consultor e com a minha própria empresa de consultoria. Então, tudo isso em função desses projetos internacionais. Muitas vezes hoje, as pessoas me procuram para participar de projetos de alto valor só pela autoridade que os cases que eu conquistei lá me trouxeram. Ah, não, eu preciso de um cara com autoridade aqui. Eles me contratam por isso. O conhecimento vem, obviamente, mas muitas vezes eu trabalho 1 hora por dia, 2 horas por dia em algum projeto só pela autoridade. Né? Para vender hoje projetos de consultoria é muito mais fácil, as pessoas olham e falam assim, nossa, você já trabalhou para esse cliente, todo mundo conhece a Farfetch, os unicórnios da tecnologia lá, tem outro que é meu cliente também. Então, facilitou muito, as portas abriram demais. Se eu quisesse ser executivo, hoje eu digo não para funções de executivo, que antigamente eu sonhava em ocupar, que hoje o meu foco é empreender. Então, assim, abriu um mundo que eu não imaginava, realmente, que se eu tivesse ficado aqui, hoje eu tenho a possibilidade de ganhar 20 vezes mais do que eu ganhava e eu já ganhava bem. Então, realmente valeu muito a pena. Então, valeu a pena. Valeu muito a pena. É isso, gente. E a profissão de tecnologia, né, da informação, os profissionais de TI são das áreas mais requisitadas em Portugal, isso há alguns anos, e não para. Então, para você que está na dúvida, pensando em será que vale a pena fazer essa transição? Opinião aqui, realmente vale a pena, seja para uma transição definitiva, você que quer estar procurando um país para viver de forma tranquila, né, para ter uma qualidade de vida, ou seja, para você que quer realmente ir para lá, adquirir essa experiência, passar uns anos, às vezes adquirir sua nacionalidade, né, e depois retornar ao Brasil. Exato. Obrigada pela entrevista. De nada.
Espero que vocês tenham gostado. E tem algo que eu acho que bastante interessante que a gente pode oferecer para quem está nos acompanhando aí. A gente tem aquela listinha de empresas de outsource. A gente pode disponibilizar para as pessoas que comentarem aqui no vídeo, que mostrarem interesse. O que você acha? De graça, assim, De graça? tá bom. Só porque minha esposa pediu, né? Mas a gente vai apresentar isso de uma forma bem interessante para vocês. Responda aqui nos comentários, eu quero, e que a gente vai entrar em contato e mostrar para vocês como tudo vai funcionar. Combinado. Até.